Galera, vocês sabem que filmes de viagem no tempo, buracos de minhoca, buracos negros ou a possibilidade de você voltar no passado e alterar alguma coisa é sempre muito bem tratado na ficção científica e muito mais agora atualmente, tanto nos filmes da Marvel quanto também nos da DC Comics. E é por isso que eu vim trazer um vídeo para vocês comentando sobre viagem no tempo, brevemente, para vocês darem uma atualizada sobre isso e também dar dicas de filme para vocês. Beleza, galera? Roda a vinheta! E aí, pessoal, tudo certo com vocês? Panela Nerd no ar mais uma vez, e faz tempinho que eu não fazia um vídeo grande, né? Daqui pra frente o canal vai começar a trazer uns vídeos grandes com um pouco mais de conteúdo, um pouco mais de detalhes na gravação. Eu vou tentar trazer algo a mais pra vocês, que vocês também merecem como meu público e com o crescimento do canal também, é claro. E vou continuar postando os shorts pra vocês de conteúdos menores, conteúdos mais fáceis de vocês conseguirem dar uma olhada no seu dia a dia corrido, beleza? E sugestões sempre vão estar bem-vindas e eu quero elas, deixa aí nos comentários, beleza, galera? Então, vamos lá pro assunto. Quem acompanha os filmes da Marvel soube que no final eles tiveram que dar um jeitinho de voltar no passado e buscar as joias do infinito em determinados pontos da história, nas linhas do tempo, com uma máquina do tempo para poder resolver o problema que eles tinham no presente. Apesar do filme trazer pra gente uma narrativa muito mais simples, como o próprio Dr. Hulk disse que se você viaja para o passado, aquele passado passa a ser o seu presente e o seu antigo presente passou a ser o seu passado, já que ele não vai ter alteração nenhuma com o que você fizer dali pra frente. Ou será que vai? Vocês que curtem filme tanto de super-herói como filme de cultura pop, filmes de ficção científica, já esbarrou em N filmes da cultura pop que retrata essa trama. É muito complexa, é muito interessante. Alguns filmes retratam ela um pouquinho mais simples, de uma forma mais simples para o filme, mas outras abrangem de uma forma um pouco mais complexa. Quem assistiu a série Dark sabe o que eu tô falando. A série alemã, que estreou em 2017 e trouxe um conceito de buraco de minhocas e viagem no tempo completamente maluco, que cada episódio que você assistia você ficava louco com o que ele trazia pra você, com cada personagem de duas famílias específicas, mas que acabou abrangindo outras pessoas da cidade. E se você não assistiu essa série, cara, pessoal, assistam essa série, é muito boa. Voltando ao assunto do filme da Marvel, precisamente no Ultimato, eles explicam uma forma pra gente de que não tem dessa de que você volte para o passado e que você vai fazer alguma alteração que vai ferrar lá na frente. Eles entregaram isso pra gente pro filme não se aprofundar muito nessa parte da viagem. A parte importante, a gama do filme ali, o X da questão era ir lá no passado, buscar as joias do infinito no momento em que elas estavam separadas e conseguir acabar de uma vez por todas o problema do estalo que ele fez no filme anterior, Guerra Infinita. Trágico! E é claro que pelo simples fato deles terem abordado brevemente a viagem no tempo e a própria Anciã do Tempo falar que quando você tirava elementos do passado você ia afetar algo muito mais, algo multiversal, acredito eu, que é falado no filme, acabou trazendo várias perguntas sobre isso. Eu sei que muita gente ficou com a pulga atrás da orelha, principalmente depois com o porvir da série Loki, que atrapalhou e modificou totalmente o que o Ultimato tinha entregado pra gente. E pra quem não viu a série Loki também, é mostrado pra gente que a linha do tempo é controlada por um certo ser mais poderoso que determina o que cada ser faz ali. Ou seja, se você tá destinado, tipo assim, você vai ser um vingador. Que lindo, cara! Que atitude! Você vai ser um vingador lá. Você não pode alterar essa linha do tempo. E indo para DC Comics, vocês sabem que vai sair um filme do The Flash. E esse filme do The Flash vai aprofundar também sobre viagens no tempo. O Flash simplesmente vai correr no passado para salvar a mãe dele de uma morte, e isso vai mudar todo o universo. Vocês percebem como viagens no tempo, em certas histórias eles dizem que não vai afetar nada lá na frente, em outras histórias afeta demais. É como se fosse um efeito borboleta. Para quem não conhece, efeito borboleta vem de uma teoria chamada de teoria do caos, na qual, se uma pessoa vem em certo ponto e encosta numa abelha, o bater daquela abelha que você alterou dela, só de você fazer esse movimento, pode fazer com que lá na frente, do outro lado do globo, talvez você crie uma catástrofe. Exatamente isso que eu falei. Pode parecer algo esquisito, mas
Imagina se nesse momento, essa teoria do caos com o efeito borboleta poderia causar isso. Imagina uma viagem no tempo onde você voltaria e você comprasse algo que você não tinha na época. Ou você encontrasse com você mesmo e dissesse uma informação importante para o futuro dela. Você alterar o seu próprio, talvez. Eu vou contar para vocês 3 situações em que filmes na cultura pop ou em livros é trabalhado. Existem 3 formas, sim. E como diria nosso Dr. Who, ele disse que imutável, podemos dizer, é o que ele falou. Que se você volta no passado, o que você mexer ali não vai mudar o seu futuro. Você vai voltar na linha, igual eles fizeram. Eles viajaram, pegaram as joias e voltaram pro tempo em que o Thanos estava morto, no tempo que eles estavam lá, que havia metade da humanidade tinha sumido, e reproduziram um outro estalo, trazendo toda a humanidade de volta. Agora eu vou dar um exemplo para vocês de uma história linear. De Volta para o Futuro. Quem nunca viu De Volta para o Futuro? Marty McFly, aquele skate flutuante. Filme bom demais, nostálgico demais. Primeiro, para quem assistiu o primeiro De Volta para o Futuro sabe que o McFly acaba viajando para o passado, tentando fugir daqueles assassinos que mataram o Dr. Brown. E fazendo com isso, ele acaba indo num período de 1985 para 1955. Lá ele encontra o pai dele adolescente ainda e a mãe dele. E eles ainda não haviam se conhecido. O problema é que o McFly acaba ajudando o pai dele com um empurrãozinho. No momento em que a mãe dele ia acabar atropelando o pai dele e eles iam se encontrar nesse momento e iam se apaixonar. Aí começa o problema sério lá na linha do tempo dele. Porque a mãe dele acaba acertando o McFly, ela ajuda ele ali e se apaixona pelo McFly, próprio filho, só que ela não sabe que é filho dela. E com isso, ele acaba trazendo problemas para a própria linha do tempo dele e para a existência dele e dos 2 irmãos dele. Fato esse que ele conserta ao decorrer do filme. Aliás, é um bom filme, vocês deviam assistir, galera. Outro filme também é Efeito Borboleta de 2004 e eu posso dizer para vocês que ele é um bom exemplo de que o que pode acontecer se você volta no seu passado de alguma forma e traz consequências danosas tanto para você quanto a pessoas à sua volta. E na trama de Efeito Borboleta nós conhecemos o Evan, que ele tem 2 personagens que protagonizam ele na história. Quando jovem, Logan Lerman interpreta o personagem, e quando mais adulto, com 20 anos de idade, John Patrick representa o Evan. O Evan é um personagem que sofreu muitos traumas na sua vida. Durante o filme é explicado isso. E ele descobre que lendo o diário dele, olha que loucura, ele consegue acessar a mente dele, ele consegue viajar no tempo. No caso, a mente dele viaja para o corpo dele mais novo em certos momentos de sua infância. E com isso ele conseguia, talvez, fazer alguma coisa para mudar o futuro dele ou dos amigos dele. Tentando resolver certas questões que foram prejudiciais à mente dele. Toda vez que ele volta para o tempo presente, ele vê uma consequência dos atos dele. E sempre vão ficando cada vez piores. Se melhora em uma situação para alguém, deteriora demais para outra pessoa. Sempre acontece algo desse tipo, ou para ele próprio. E eu não vou contar o final do filme, porque eu tenho certeza que talvez alguém não tenha assistido, vai me encher o saco depois. Mas assista o filme e vocês vão ver qual foi a conclusão dele. Mexendo com essa viagem mental, X-Men Dias de um Futuro Esquecido traz isso também pra gente. Claro que nas HQs foi a Kitty Pryde que acabou viajando. No filme nós vemos que Logan, já que tinha o corpo e a mente perfeita para poder fazer e executar essa viagem, com a ajuda da Kitty Pryde, que atravessava outrora paredes, agora consegue atravessar as paredes do tempo com seu poder mutante, consegue colocar a mente do Logan há muitos anos atrás no passado. Ele viaja, uma viagem de tempo, porém com a mente. Fazendo isso, ele acessa o corpo dele de muitos anos atrás. O Logan, vocês sabem que tem um fator de cura absurdo até para a mente dele. Então ele conseguiu fazer isso. Por isso que nenhum outro mutante conseguiu viajar junto com ele. Em todo caso, nós vemos que coisas que eles fizeram ali acarretaram uma alteração muito grande lá no futuro. Então, viagem no tempo sempre foi dita assim, e na maioria dos filmes da cultura pop, vocês vão acabar vendo dessa forma. Uma outra forma de você trabalhar a viagem no tempo seria no multiversal. Na caso de multiversos que a Marvel mostra há muito tempo pra gente nos quadrinhos, mas em alguns outros filmes também é abordado isso, que seria que existem mais de um universo na qual vivem junto e que eles podem ser acessados a qualquer momento. Em todo caso, imagina você, existe um universo em que você é um advogado, existe um universo em que você é um mendigo.
Existe um universo em que eu não sou youtuber, eu simplesmente sou um gari trabalhando na rua. Ou então existe um multiverso em que eu sou o Homem-Aranha. Ó que da hora, hein? Olha o mais legal de tudo. A animação do Homem-Aranha de 1994, quem se lembra sabe que existia um multiverso do Homem-Aranha naquela época já, assim como nos quadrinhos, em que tinha um Homem-Aranha que estava sofrendo de efeitos colaterais pela radiação da picada da aranha. Tinha um Homem-Aranha empresário que era milionário, tinha uma armadura até bem detalhada, não era igual ao do Tony Stark, mas era bem sofisticada. Existia o Homem-Aranha do Ben Raimi em outra realidade, existia o Peter Parker que nós conhecemos, e todos se juntaram por uma missão importante da Madame Teia. Aliás, eu vou trazer para vocês logo, aproveitando a oportunidade, uma saga do Aranhaverso contra Morlun, na qual vários Homem-Aranha, imagina um exército de Homem-Aranha estavam enfrentando uma ameaça em comum, uma família específica. E então é importante para você se inscrever no canal e deixar o sininho ativado, porque logo eu vou começar a trazer isso daí. Quem acompanha o canal já sabe os prelúdios que eu trouxe em shorts sobre Morlun e o perigo dele e da família dele, assim como Ezequiel Sims e os benefícios que ele trouxe para a vida do Peter Parker e de outros personagens. Então, não se esqueça de seguir o canal, galera! Agora eu vou aprofundar para uma parte um pouco mais complexa sobre viagem no tempo. O que Einstein dizia de viagem no tempo, galera? Este renomado físico alemão que sempre comentava muito sobre viagens no tempo, mas estudava precisamente buracos negros. E juntamente com Nathan Rosen, que era um assistente do Albert Einstein e também era um físico americano-israelense, ele trouxe uma teoria que complementou juntamente com a de Albert Einstein, que seria assim: essa complementação da tese deles dois seria o seguinte: quando uma grande estrela se explode, chega ao fim de sua vida, ela se torna uma supernova. Com isso, o que sobra dessa explosão se torna um buraco negro, que engole, vira um vórtice muito forte lá no espaço, que engole tudo pela frente, até mesmo a luz. Imagina a porta da sua casa, que você tem uma porta só para entrar e a outra somente para sair. Então, exatamente era a tese desses dois juntos. Nathan tinha a teoria de um buraco branco, que seria a saída desse vórtice, digamos assim. Então imagina que uma pessoa entra nesse buraco negro, acaba talvez caindo em outro tempo. Essa era uma teoria de viagem no tempo também. A teoria desses dois físicos foi chamada de a ponte Einstein-Rosen, que seria o sobrenome desses dois físicos. E é interessante você pensar assim, que seria uma ponte na qual ligaria você de um ponto da história para algum outro lugar. Ponto de outra história é de outro lugar ou de outra história. Essa vale lembrar que é só uma teoria, gente. Então, até hoje nada comprova que isso é possível, apesar de muitos físicos e estudiosos lutarem, manterem e se dedicarem sua carreira em estudar, possivelmente criar uma máquina do tempo e viajar num buraco negro desses. Em 1985, o astrônomo Carl Sagan também criou um romance chamado de Contato, que em 1997 veio a ser adaptado para um filme também. Na trama deste livro, conta a história de alguns cientistas que propositalmente acabaram se jogando neste buraco negro, que foi feito por alienígenas, e que quando eles saíram desse vórtice, eles caíram 26 anos na frente no planeta destes alienígenas. Pensou que louco isso? Olha que viagem essa história. Este livro e muitas outras coisas da cultura pop acabaram trazendo pra gente várias histórias de viagens do tempo. Agora, voltando pra Marvel, eu vou citar Kang, o Conquistador. Ele é um exemplo de personagem que viajou no multiverso. Ele viajou em várias linhas multiversais, criou várias versões dele mesmo, e as alterações que ele causou foram, no caso, guerras. Certos lugares ele conquistou, como no ano acima do ano 4000. Eu acredito que não há personagem na Marvel que mais entenda e seja influente na viagem no tempo. Assim, outra coisa que abrange muito mais o universo, esse espaço-tempo, sabe o que é também? O like de vocês, pessoal. O like de vocês proporciona com que talvez o futuro desse canal seja mais promissor e avance muito mais para que eu possa trazer mais conteúdos e com mais qualidade, talvez um cenário mais da hora, uma qualidade de som melhor para vocês, beleza? E meu muito obrigado para vocês sempre. Outro filme também que é importante citar aqui nesse vídeo é o filme A Máquina do Tempo de 2002, na mão dos diretores David Duncan e John Logan. O filme conta a história do inteligente Alexander, que foi interpretado pelo ator Guy Pearce. E no caso, o filme ele cria uma máquina do tempo para tentar reverter uma tragédia de sua vida, que é a morte da sua amada. No caso, por diversas vezes ele viaja no tempo. Quem assistiu esse filme viu como o quão triste que é ver ele nessa situação de tentar reverter
a dor dele, no caso. E ele faz uma viagem no tempo por diversas vezes, tentando salvar ela. E por diversas vezes ela salva ela, e mesmo assim o fato sempre acontece. Toda vez que ele viaja não altera em nada. Ela morre de uma forma ou de outra forma. Podemos dizer que essa viagem no tempo seria uma viagem imutável, daquelas 3 que eu comentei no começo. Porque toda vez que ele viaja no tempo, ele tenta fazer uma situação, leva ela para outro lugar, leva ela para esquiar, para passear, para andar de patins, para tomar um chá, não sair de casa, mas alguma coisa sempre acontece e não muda. Vale a pena vocês assistirem esse filme, que é muito legal ele. Gente, viagem no tempo, como vocês sabem, dentro da cultura pop, viagens no tempo, buracos de minhoca, formas de você viajar, seja pela mente, seja por uma máquina do tempo, como o Exterminador do Futuro traz pra gente também, sempre acaba criando no meio da história, às vezes, controvérsias do que pode acontecer ou não. E é normal isso, porque se trata de um assunto um pouco complexo. Filmes que não tratam essa temática complexo é porque eles retratam brevemente um pouco a temática da viagem no tempo. Um exemplo muito interessante disso e até recente é Guerra do Amanhã. Guerra do Amanhã retrata um perigo muito iminente no futuro, criaturas que irão dizimar a humanidade, que vieram do espaço, da qual eles não sabem de onde eles haviam chegado no globo. Isso é no começo do vídeo. E é retratado uma forma de viagem no tempo. Só que ali não é explicado tanto assim, abrangente o filme nesse quesito. Isso, não tem mais nada explicando, e também a trama do filme, eles têm outros problemas para tentar resolver, que no caso seria a invasão alienígena ou tentar descobrir uma forma de matar eles. Uma outra história, precisamente de um livro que retrata sobre viagens no tempo e num futuro próximo que é inevitável ele, já que, tendo em vista que a tecnologia vai se avançar de uma forma incrível, a sociedade irá se unificar num único governo ditatorial e um dialeto será dito. Porém, o mundo acabou ficando cada vez mais sombrio com esta união, e cabe a um grupo pequeno e seleto de pessoas fazerem uma resistência, a última resistência que irá utilizar de máquina no tempo para tentar alterar este problema no nosso globo. Estou falando de Time Traveler, o Paradoxo. E eu tô com ele aqui, galera, ó. Versão encadernada, eu comprei e depois no próprio site eles mandam com uma gráfica e imprimem para vocês. É muito da hora esse livro, ele é todo com detalhes da história, personagens importantes estão retratados aqui e descritos e também desenhados. Ressalva os finais do vídeo, não sai do vídeo, galera. Eu quero falar para vocês uma coisa muito importante, que muita gente cai fora nesse momento. E aqui eu digo para vocês que viagem no tempo é muito legal, acho bacana a temática e a forma como que ele é trabalhada nos filmes. Claro, alguns filmes não é bem trabalhado como a gente gosta, a gente acaba assistindo, torcendo um pouco o nariz, puta, não ficou legal isso, mas vocês têm que entender a mente, e é uma coisa que eu faço quando assisto um filme. Ali vai ter uma narrativa, você vai estar vendo ela, a forma com que o diretor às vezes pensa sobre aquele assunto, então às vezes, muitas das vezes, não vai ser igual a nossa. Às vezes você assiste um filme Exterminador do Futuro. Eu conheço pessoas que amam o Exterminador do Futuro, falam que é incrível, é uma história sem falhas. Nada a ver. Cara, não tem como. Quando você fala sobre viagem no tempo, talvez vai ter um paradoxo, falhas, e a desculpa é o próprio paradoxo, não é mesmo? Vocês que estão gostando do canal e do conteúdo que eu estou trazendo diariamente para vocês, eu vou deixar links na descrição para vocês que querem apoiar o meu trabalho e fazer com que ele possa crescer mais e mais. Então eu vou deixar alguns links aqui sobre a temática de viagem no tempo que eu falei hoje, beleza, galera? Um forte abraço para vocês, fiquem com Deus e até mais, até a próxima!